Senhor, pessoal, vamos dar continuidade à nossa aula de introdução ao Antigo Testamento, acerca do Pentateuco, acerca da formação, autoridade com relação desse conjunto de livros em relação a toda a obra do Antigo Testamento, e também falar acerca da autoria, né, as teorias que defendem a autoria do Pentateuco para Moisés, defendem Moisés como autor desse conjunto de livros inseridos no Antigo Testamento, autor do Pentateuco, e outras teorias que questionam a autoria mosaica desse conjunto de livros, que dizem que este conjunto de livros foi sendo composto ao longo de época mais tardia, né? Atribuem a uma época mais tardia. Vamos ver quando teve início essa crítica com relação à autoria mosaica, como ela afirma que tenha sido a produção desse conjunto de livros, e como a posição conservadora defende o seu ponto de vista de Moisés como autor desse livro. Aí vamos ver também as evidências presentes dentro do Pentateuco que apontam não somente do Pentateuco, mas referenciais do Antigo Testamento que refletem também no Novo Testamento, afirmando a autoria mosaica desse conjunto de livros, né? Os livros do Pentateuco. Então, primeiramente, Pentateuco, estamos analisando esse conjunto de livros aqui do Antigo Testamento. Vamos tratar acerca dos demais conjuntos de livros também que compõem todo o Antigo Testamento, toda a Antiga Aliança, mas neste momento especificamente Pentateuco. Então, primeiramente, o Pentateuco, e já podemos trazer também um esclarecimento acerca do próprio nome. Como já analisamos em outras aulas, esse conjunto de livros composto dentro do povo de Israel, numa época bastante tardia, e que herdaram essa nomenclatura das traduções que foram feitas dos originais hebraico para outras línguas. Então, por exemplo, o nome que ele traz, no qual está intitulado para o nosso uso, que está presente nas nossas Bíblias, foi dado pela tradução ao grego. Então, o conjunto original de livros que carregava outro nome, por exemplo, o nome de Torá, e vamos ver aqui, significa ensino, e está ligado à tradição judaica, que dá este nome a esse conjunto de livros, os livros da Torá, foi traduzido para o grego. Vemos aí na época da tradução que foi feita para a Septuaginta, né? O ano pouco tempo antes da época cristã, na época dos Ptolomeus, né? Mais ou menos 130 aí antes de Cristo, quando foi encomendada a tradução do Antigo Testamento hebraico original para o grego, para ser lido aí pelo mundo grego, né? O mundo gentil, e os judeus que estavam espalhados pela diáspora. Ao fazer a encomenda dessa tradução dos textos originais hebraicos, com os títulos que tinham do hebraico para o texto grego, deu-se outros nomes a esse conjunto de livros. Então, a Torá, aos 5 livros de autoria mosaica, por exemplo, deu-se o nome de Pentateuco. E a natureza desse nome está ligada ao fato de haverem 5 livros nessa coleção, nessa coletânea. Esses 5 livros que entendemos, acreditamos, de autoria de Moisés. E esses 5 livros, num caráter especial em relação aos demais livros que também estão inseridos em outros conjuntos, também estão inseridos em outros grupos, esse agrupamento de 5 livros ficava guardado separadamente em relação aos outros, num estojo específico para a guarda de papiros. Então, Pente, ou Penta, está ligado a 5. Então, por isso que ele traz o nome de Pentateuco, porque vem de Pente, 5, mais Teukos. Esse Teukos é um estojo, exatamente conforme está descrito aqui. É um estojo específico para a guarda de livros em papiro ou em pergaminho. Então, o Penta, ou Pente, que tem o sentido de 5, serem 5 livros, um conjunto de 5 livros de autoria mosaica, que ficavam guardados separadamente no Teukos, né, no estojo próprio para a guarda desses livros. Da junção desses dois nomes
surge aquilo que chamamos hoje de Pentateuco. Pentateuco, os 5 livros de autoria mosaica, que compõem aí os 5 primeiros livros também da nossa Bíblia, né, de tradução tradução influenciada pela Septuaginta, né, os termos gregos que são aplicados aos termos originais hebraicos. Então na página 24 ele diz aqui, ó, no processo de canonização dos livros bíblicos, o Pentateuco foi o primeiro grupo de livros a ser canonizado. Então já tratamos em outro lugar acerca do cânon, acerca dos livros com autoridade inspirada, que são regra de fé e conduta para a igreja, né, que tem autoridade divina, que estão isentos de erros, que foram inspirados pelo Espírito Santo na sua composição. Então, dentre os conjuntos dos livros que compõem todo o cânon bíblico de 66 livros, 39 livros do Antigo Testamento, que para os judeus eram 24 livros, conforme já vimos, por causa das subdivisões que nós fazemos em alguns conjuntos de livros e que eles não fazem. Por exemplo, os 12 profetas menores, que contamos separadamente, eles contam em conjunto, por isso temos 39 e eles 24. Mas, dentre toda essa conjuntura de livros, que para eles compõem 24 livros, os 5 primeiros livros têm um caráter especial. Os 5 primeiros livros têm um caráter diferenciado em relação a todos os demais conjuntos de livros. Isso não apenas por serem os primeiros livros, mas também por terem uma característica diferenciada em relação à sua entrega, em relação à sua revelação, quando da autoria mosaica, o Espírito Santo de Deus, Javé, o Deus Todo-Poderoso, revelou a Moisés, este conjunto revelou a Moisés toda esta gama de leis, revelou a Moisés, entregou a ele no Monte Sinai todo esse conjunto de leis que compõe o Pentateuco. Além das narrativas, né? Além das narrativas, vamos ver aqui elementos que são de tradição oral, herdada a Moisés, herdada por Moisés, né? E outros livros que são de tradição escrita, que também foram herdados e transmitidos por Moisés ao conjunto de livros. Mas além dessa tradição oral e tradição escrita herdada de toda a história, tanto do início da humanidade quanto do início do povo de Deus, os patriarcas, né, o início das peregrinações, como também todo o elemento de leis que foi entregue a Moisés por revelação no Monte Sinai. Então esse conjunto de leis que foi dado por Deus a Moisés compõe exatamente o núcleo de toda a revelação do Antigo Testamento. Então todos os demais livros que vão ser compostos ao longo da história, logo após a morte de Moisés, com o advento de Josué, o continuador de Moisés, que inclusive, conforme a tradição judaica, aquele que se encarregou pela composição dos últimos versículos do Deuteronômio, que narram a morte de Moisés, né, quando ele sobe ao monte e ele termina ali a sua carreira, mas também toda a continuação com o livro de Josué, a conquista de Canaã, o livro dos Juízes, o caos ainda instaurado em Israel antes da composição de uma realeza, de uma monarquia, e por fim a continuidade com Samuel, o primeiro e segundo de Reis, crônicas com a reescrita de todos os fatos, toda a demais continuidade dos livros que futuramente serão canonizados dependem de um núcleo que está muito bem formado aqui, nesta parte aqui. Um núcleo que está muito bem formado nesta área aqui. A Torá, a autoria de Moisés, né, e que significa ensino. Então, com este núcleo formado, que é exatamente a revelação suprema de Deus em relação à sua vontade, às suas ordenanças, temos que ele se constitui em uma espécie de uma constituição geral para o povo de Deus e para o cânon do povo de Deus. Então a lei de Moisés, ou simplesmente a lei, como em alguns momentos é tratado, ou a Torá, que diz respeito ao Pentateuco, aos 5 livros, a Torá, que vem a ser a mesma coisa,
compõe o núcleo principal de toda a revelação. Todos os demais livros vão estar vinculados a ela. É como a Constituição Federal do Brasil. A Constituição é a Carta Magna, que estabelece o ponto geral acerca de tudo que é legislação no Brasil. Então, tudo que vem ordenar a vida do município, do Estado, das organizações, né, das instituições, tem que estar em harmonia com a Constituição. Se em algum momento contrariar algum artigo da Constituição, é declarada a inconstitucionalidade daquele decreto, daquela lei, e ela é anulada, ela cai por terra, por ser contra a Constituição principal, por ser contra a Carta Magna. Então aqui temos um caso de uma Carta Magna, de uma Constituição, de um núcleo de autoridade que é composto dentro do Pentateuco, conjunto dos 5 livros, e principalmente dentro da lei, que está dentro do Pentateuco. O Pentateuco tem narrativas acerca da criação, acerca dos patriarcas, das genealogias, a composição dos povos, a história dos patriarcas, a história das peregrinações, né, o início da tentativa de conquista de Canaã, mas principalmente a lei, que está inserida dentro do Pentateuco, que aí você tem Êxodo, você tem Levítico, Números e Deuteronômio, que é a segunda lei, a repetição de tudo aquilo que já foi transmitido. Dentro disso está inserido exatamente a Constituição Federal, o núcleo de autoridade, ao qual teria que estar vinculado todos os demais livros, toda a demais revelação que comporá todo o Antigo Testamento, toda a Tanakh, né? A Torá, estamos vendo aqui, Nebiim, profetas anteriores, profetas posteriores, Ketubim, que são os agiógrafos e os livros de sabedoria. Então toda a demais conjuntura da Tanakh, do Antigo Testamento, estará vinculada à autoridade da qual goza a Torá, o Pentateuco, a lei que foi entregue por Deus a Moisés. É como que uma autoridade vinculante. Tudo que estiver de acordo com ela pertencerá ao cânon. O que em algum momento contrariar algum preceito da Torá, fatalmente será excluído do cânon. Claro que não basta simplesmente estar de acordo com a Torá para estar no cânon. É necessário outras características harmônicas e principalmente as características de revelação divina em relação àquele escrito. Se aquele escrito é edificante, se aquele escrito glorifica a Deus, se ele está em harmonia com os demais livros, se ele está em harmonia com a revelação geral das Escrituras. Mas um ponto principal em relação ao cânon é a autoridade da lei. A autoridade da lei que está presente na Torá, que fala a respeito dos 5 livros, os 5 primeiros livros de autoria mosaica. Torá, que vem a significar ensino. Então, falando ainda acerca da autoridade, temos que os livros que estão relacionados aí na Torá, eles, como a posição conservadora assim afirma, são atribuídos a Moisés. E temos alguns testemunhos, alguns outros versículos que falam também, que corroboram essa posição. Então na página 24 ele fala: tradicionalmente, a autoria do Pentateuco é atribuída a Moisés, que o escreveu sob inspiração divina. Então, tratando da inspiração divina, já falamos que não acreditamos na psicografia de livros, mas sim na revelação e na inspiração. A revelação traz as verdades divinas e expõe elas ao homem. E a inspiração conduz esse homem na produção daquilo que é um material de revelação divina. Então, o homem está consciente, ele tem características pessoais, ele tem inclusive competências, ou tem alguns defeitos, algumas incapacidades, algumas limitações, mas isso não impede que ele possa vir a ser um instrumento por meio do qual o Senhor traz a sua revelação e o Espírito Santo de Deus o conduz na obra de confecção desta revelação. Por isso os defeitos e os problemas humanos não são transmitidos para o texto, mas as características pessoais sim. Por isso que os livros de Moisés, os 5 livros atribuídos à autoria a Moisés,
eles têm alguns momentos, alguns aspectos diferentes com relação à escrita, principalmente dependendo do que Moisés está falando, o que ele está narrando, está relacionado ao que. É uma tradição que ele está transmitindo ao texto, mas que foi autorizada pelo Espírito Santo de Deus, que foi guiado, que foi selecionado pelo Espírito Santo de Deus para ser transmitido ao texto sagrado, ou é um conteúdo completamente revelado por Deus, que foi transmitido a Moisés e registrado nas páginas da Escritura. Então são características que vão dar diferença entre a narrativa do princípio, a narrativa de Êxodo, a narrativa, as leis, os preceitos litúrgicos de Levítico, por exemplo, a característica dos discursos de Deuteronômio. Vão ter diferenças, com certeza, por causa dos propósitos que cada um texto tem e da forma de revelação, como cada um foi transmitido a Moisés. Então, Moisés recebeu isso como tradição, Moisés recebeu isso como uma tradição oral, uma tradição escrita, recebeu isso como uma revelação, expressou isso como um discurso inspirado pelo Espírito Santo de Deus, mas cada situação vai com certeza influenciar de uma determinada maneira para que aquele texto tenha uma diferenciação, tenha uma característica heterogênea. Mas mesmo com toda a heterogeneidade dos textos presentes do Pentateuco, entendemos que Moisés é sim o autor de todos eles. E falando acerca da autoria de Moisés, temos aqui, tradicionalmente, a autoria do Pentateuco é atribuída a Moisés, que o escreveu sob inspiração divina. A tradição judaica afirma que o Pentateuco que possuímos hoje é o mesmo que foi escrito por Moisés desde a antiguidade, sem nenhuma mudança. O próprio Pentateuco não afirma diretamente que a sua total autoria é de Moisés, mas mesmo assim os outros livros do Antigo Testamento citam-no como sendo de autoria dele. Aí temos algumas referências, por exemplo, em Josué 1, 7 ao 8, do Antigo Testamento, também 1 de Reis 2 e 3, Esdras 3 e 2, e agora no Novo Testamento, outros autores que fazem menção à autoria mosaica do Pentateuco, temos aí em Atos dos Apóstolos 13 e 39, também em Atos 15 e 5, e em Hebreus 10 e 28, testemunhos que são dados ao longo da Escritura com relação a Moisés enquanto autor do Pentateuco. E a maior autoridade que esse livro tem, conforme foi colocado aqui, esse livro goza de uma autoridade superior em relação aos demais escritos do Antigo Testamento. Em relação aos livros do Novo Testamento, quando estivermos tratando de introdução ao Novo Testamento, vamos ver que o tipo de formação da autoridade canônica do Novo Testamento contrasta com a do Antigo, porque tem um contexto histórico diferenciado. Primeiro, já no Novo Testamento já temos um livro canônico, referencial, que é o Antigo Testamento. E a igreja vai usar principalmente a Septuaginta, a tradição do texto original hebraico para o grego, que era a língua comum da época, a língua universal da época. E a igreja vai fazer largo uso do texto da Septuaginta para a propagação do Evangelho. Então já temos uma base canônica. E a partir dessa base canônica vão se desenvolver os outros escritos da nova aliança que testificam acerca das palavras de Cristo, acerca dos ensinamentos dos apóstolos e acerca da história da igreja, do primórdio da igreja, e a revelação final do Apocalipse. Então no Novo Testamento temos um desenvolvimento diferenciado em relação ao Antigo. Ao Antigo temos um núcleo formado primordialmente através da revelação de Deus a Moisés, o personagem principal da história israelita, por meio de quem Jeová libertou Israel do cativeiro egípcio e constituiu este povo numa nação soberana. E a partir dessa soberania, a autoridade que a lei ganha como Constituição Federal da nação de Israel. E não somente com relação a leis religiosas, mas também civis. E dentro do campo da lei religiosa, a autoridade principal em relação a todos os demais escritos, como assim já analisamos. Então a autoria de Moisés é largamente testificada ao longo de textos do Antigo Testamento e textos do Novo Testamento. E aí, passando para a página 25, temos que, acerca da autoridade mosaica, na pessoa de Moisés,
na pessoa de Moisés são reunidos todas as características necessárias para ser ele o autor humano do Pentateuco, pois ele era um homem dotado de grande capacidade espiritual, moral, física e psicológica para isso, tendo em vista que ele foi criado no palácio dos faraós, sendo instruído em toda a ciência dos egípcios, mostrando ser poderoso em suas palavras e obras. Atos 7:22. Foi também testemunha ocular dos acontecimentos do êxodo e da peregrinação no deserto. Ele gozava de uma profunda comunhão com Deus e recebia revelações especiais conforme o próprio Pentateuco relata. Então, com relação a capacidade intelectual de Moisés para ser o autor desta obra de uma complexidade tão grande, tão tremenda, já tratamos disso inclusive em outro vídeo, no vídeo anterior, quando analisando acerca da vida de Moisés, os 40 primeiros anos de Moisés no Egito, convivendo no palácio de Faraó, em contato com a mais alta ciência que a humanidade poderia dispor na época, que ela tinha na época. Depois 40 anos no deserto de Midian, apacentando ovelhas para o homem com quem estabeleceu um vínculo de parentesco, né? o seu sogro, Jetro, uma vez casando-se com a filha dele. Todo esse grande período, né, convivendo com essa vida diferente, essa vida mais limitada, mais sofrida, mais arriscada, exposto a intempéries, com todas essas dificuldades. Esses 40 anos no Egito, com toda essa ciência, esse conforto, esse poderio, depois desses outros 40 anos, com essa dificuldade, privação, veio a constituir, veio a formar, a preparar este homem Moisés para o encontro da sarça ardente, perto do Monte Sinai, quando ele recebe enfim o seu chamado, e então é capacitado para esta obra. Mas todo esse histórico produziu, contribuiu, colaborou para a formação deste homem que viria a ser chamado por Deus, escolhido por Deus para esse grande ministério. Como falamos no vídeo anterior, não acredito que a ciência e a filosofia e a religião egípcia sejam constituintes da revelação presente no Pentateuco. Não acredito nisso. Não confesso esse tipo de posicionamento, de que no Pentateuco tenhamos um subsídio de filosofia e de religião egípcia. Não é essa a questão. A questão é que Moisés precisaria ter uma capacidade cognitiva avançada para poder absorver o conhecimento que seria transmitido, seria revelado por Deus para ser transmitido à lei. Então, para que Deus pudesse encontrar alguém com quem compartilhar, transmitir este conhecimento com toda essa profundidade, com toda essa complexidade, era necessário preparar esta pessoa para isso. Desenvolver a sua mente, desenvolver sua capacidade intelectual, sua capacidade de absorção de conhecimento. Então, isso que representou o Egito, a ciência do Egito, a filosofia do Egito, o desenvolvimento que o Egito tinha alcançado na época em relação à sabedoria, à ciência, e depois dos 40 anos moldando, remoldando este homem, quebrantando muitas das vezes a arrogância que ele pode ter adquirido, a confiança em si mesmo, e fazendo assim com que ele fosse preparado para enfim ser chamado e ser capacitado. E agora sim, Deus, com o seu chamado, com a revelação na sarça ardente, trouxe a capacitação que ele precisava. Esses 80 anos não capacitaram, o prepararam para então ser capacitado. Foi Deus quem capacitou ele para a execução desta obra. Agora, passando dessa questão do Pentateuco, da autoria mosaica, a gente vai para o questionamento dessa autoria. Então, chegando aqui nesse trecho, na página 25 ainda, primeiros questionadores, temos no ano de 1671, esse Baruch de Spinoza, que é dessa época, ano de 1671. Temos a figura de Baruch Spinoza. Baruch Spinoza. Quem era Baruch Spinoza? Baruch Spinoza era judeu. Ele viveu na Holanda durante muito tempo. A Holanda nessa época já estava muito envolvida dentro da revolução, da reforma protestante. A forma de governo era dirigida por esse modelo reformado, esse modelo protestante,
Baruch Spinoza, sendo judeu, ele torna-se filósofo, um grande filósofo da época, um grande pensador da época, e começa a desenvolver a sua filosofia e começa a questionar alguns postulados. Dentre os postulados que questiona, entra a questão tanto a questão teológica, a questão que debate acerca de Deus, da sua natureza, quanto também a questão escriturística, a questão bíblica. Então Baruch Spinoza participa aí, de um movimento de época que passa a analisar a Bíblia com um ponto de vista diferenciado em relação à tradição que já historicamente analisava a Escritura, ensinava, discutia sobre ela, escrevia acerca dela, e tinha como certo já a autoria mosaica, tinha como certo já aqueles postulados que defendiam a autoria mosaica, a revelação e a inerrância de toda a Escritura. Então, Baruch Spinoza participa de um conjunto de pensadores da época que começa a questionar essas bases, a analisar esse texto numa outra perspectiva. E dentro dessa nova análise vem a questão do questionamento da autoria mosaica. Então, esse questionamento da autoria mosaica baseia-se numa análise textual. Com essa análise textual, temos que os questionadores levantam os principais questionamentos em relação à diferença, à heterogeneidade de textos. Então eles dizem, esses textos com essas diferenças não podem ter saído da caneta de um mesmo autor. E outras questões que eles levantam em relação aos referenciais históricos e geográficos da época. Então eles falam que alguns referenciais históricos e geográficos não poderiam ser comprovados e provavelmente eram lendários. Então ele fala, essas questões com relação a esses locais, essas datas, esses personagens, esses reis que são alegados, esses povos que são mencionados na conquista, nas batalhas de Israel, não eram comprovados cientificamente, historicamente, por isso eram tidos como lendários. É assim que Baruch Spinoza participa de um conjunto de pensadores que vai dizer que a obra do Pentateuco é uma obra tardia, na verdade. Não é uma obra produzida pelo próprio Moisés, na época de Moisés, mas sim uma obra produzida no tempo já da monarquia de Israel, e aí alguns atribuem, por exemplo, ao 8º ou 9º século a.C., lembrando-se que Moisés de pelo menos as teses que temos aí de 1445 a.C., e eles atribuem, esses questionadores aqui da autoria mosaica, atribuem a obra do Pentateuco a pelo menos o 8º ou 9º século antes de Cristo, ou seja, bem posterior à época de Moisés, E os questionamentos giram em torno dessas informações que são questionadas por eles em relação à verdade histórica, às comprovações históricas da época. Então, eles falam que aquelas informações que estão presentes ali, muitas são lendárias e muitas não poderiam ter vindo da época de Moisés. Inclusive, olhando para a complexidade da lei e a forma como ela está constituída, a forma como ela foi construída, eles entendiam que não era possível um autor da época de Moisés ter construído tal complexidade de leis, ter construído tal complexidade de sistema, tanto na questão legislativa, a questão civil, a questão ritual, né, e com relação às narrativas. Então eles entendem que a autoria de Moisés seria impossível, não teria competência para alcançar tal nível de desenvolvimento. Só que isso vai ser amplamente, vamos dizer assim, vai ser destruído. Esse argumento, esse questionamento, esta dúvida será sanada quando evidências arqueológicas derrubarem esse argumento. Será contra-argumentado. Isso será contra-argumentado com evidências arqueológicas que vão comprovar que o ponto de vista conservador pode sim ser sustentado como verdade a partir das evidências que vão corroborar a tese da autoria mosaica. Então, tanto a questão dos primeiros questionadores, temos aqui Baruch Spinoza, questionando a autoria mosaica, como também depois de Baruch Spinoza temos um movimento chamado Alta Crítica Textual.
esse movimento da alta crítica textual, ele está ligado também aos movimentos da reforma, e ele passa a analisar as escrituras de um ponto de vista estritamente científico. Então uma das maiores falhas da alta crítica textual é a questão da negativa do sobrenatural. Eles são antissobrenaturalistas. E com a negativa do subsídio sobrenatural presente na Escritura, temos de antemão um ponto de vista viciado. Por quê? Uma vez que eles dizem que o sobrenatural não é possível, eles já estão vinculando toda a sua opinião a um determinado ponto de vista. Então não há neutralidade aí. O ponto de vista qual é? O ponto de vista cético. Então o ponto de vista cético pretende prevalecer sobre a realidade do sobrenatural, negando-a. Uma vez negando-a, a sua crítica já está deficiente. Nega o sobrenatural, sendo que a Bíblia afirma o sobrenatural. Há então uma contradição irreconciliável, né? Aquele que entra pelo campo da alta crítica textual necessariamente está negando o sobrenatural. Agora, será que é possível negar completa e totalmente o sobrenatural? Será que é possível afirmar que não existe, que não é possível, que não acontece? A alta crítica textual, ao tomar esse caminho, já necessariamente vinculou seu ponto de vista a este lado da questão. Com isso, aqueles que afirmam, aqueles que vivenciam, aqueles que têm como realidade o sobrenatural, que é defendido pela Escritura como real, e está presente nela enquanto poder de Deus, enquanto manifestação de um Deus sobrenatural, enquanto manifestação de um Deus que tem autoridade sobre a natureza e sobre a criação, logicamente vai criar um antagonismo irreconciliável, um antagonismo que jamais será resolvido. A alta crítica textual vai elaborar toda essa questão crítica, essa análise crítica sobre as Escrituras, vai questioná-la com relação à autoria, data, autenticidade e diversos outros aspectos, e toda a sua crítica vai estar vinculada a um ponto de vista a priori antissobrenaturalista. Então, logo, a alta crítica textual serve para quem? Para quem não crê no sobrenatural, para quem não crê em Deus, para quem não crê na Bíblia. Quem crê no sobrenatural, quem crê na Bíblia, quem crê na verdade bíblica, necessariamente rejeita a alta crítica textual. Então temos que, página 25, há 2 séculos, eruditos de tendência racionalista puseram em dúvida a autoria mosaica do Pentateuco, criaram a conhecida teoria documentária da alta crítica, segundo a qual os primeiros 5 livros da Bíblia são uma compilação de documentos redigidos, em sua maior parte, no período de Esdras, 444 a.C. Então, aqui temos um grupo que diz que toda a conjuntura de textos, tanto do Pentateuco, né, da Torá, quanto do Nebirim e do Ketubim, é na verdade uma composição extremamente tardia, de 444 a.C., ou seja, a época de Esdras. É quando eles entendem que os copistas de Esdras, os escribas, na verdade, compuseram toda a Bíblia. Mesmo que tenham tido algum subsídio, alguma tradição, eles fizeram uma releitura sobre as tradições e sobre as lendas e inventaram a Bíblia. Então eles dizem, a Bíblia foi inventada em 444 a.C. Esse tipo de posicionamento mostra toda a irreverência, mostra todo o desrespeito, né, e mostra toda a falha do pressuposto antissobrenaturalista, do pressuposto cético, extremamente cético, adotado pela alta crítica textual. Mostra que o argumento deles está vinculado a um ponto de vista, uma filosofia detratora, né, que vem tentar destruir a autoridade bíblica e a autoridade sobrenatural, a autoridade espiritual, revelacional dos textos bíblicos do Antigo Testamento. Eles fazem isso não só em relação ao Antigo Testamento, mas também em relação ao Novo Testamento. Quando, por exemplo, ao tratar dos Evangelhos, eles, a partir dessa análise, nessa análise a priori antissobrenatural,
eles tentam analisar o que do Novo Testamento é um texto de fato atribuído ao Jesus histórico ou um texto criado, fantasiado pela igreja para construir a imagem do Jesus sobrenatural, do Jesus Filho de Deus. Então, com isso, eles mostram a sua descrença, a sua incredulidade, o seu ceticismo, o seu ateísmo e tentam desprover na Bíblia de tudo aquilo que é caráter sobrenatural e revelacional, né? Caráter de inspiração divina. Então, a partir desse entendimento, nós vemos que a alta crítica textual, atribuindo os textos bíblicos a, no máximo, o ano de 444 a.C., o que eles fazem? Eles compõem um sistema próprio de análise. No entender desses expositores, o documento mais antigo que se encontra no Pentateuco data do tempo de Salomão. Então eles entendem que o texto mais antigo possível do Antigo Testamento data do tempo de Salomão. Julgam que o Deuteronômio é uma fraude piedosa, escrita pelos sacerdotes no reinado de Josias, tendo em mira promover um avivamento, que o Gênesis consiste mormente em lendas nacionais de Israel. Então eles não têm nenhum problema em tratar os textos com nesse viés. O viés de declararem que são lendas, declararem que são composições tardias, que são fraudes. Não há nenhum problema deles em olhar para os textos bíblicos e qualificá-los dessa maneira, exatamente por causa dos pressupostos adotados. De antemão é adotado um pressuposto que diz que o sobrenatural não é possível, não existe. E também é adotado alguns pressupostos, principalmente no caso de Baruch de Spinoza, e dizer que alguns referenciais são lendários, alguns referenciais são incorretos, alguns referenciais históricos e geográficos não existiam, né, foram inventados. Agora, qual é o problema? A arqueologia e a paleontologia vai derrubar muitos desses argumentos. Principalmente no que diz respeito à história e à geografia. Vai mostrar a exatidão da Bíblia. E vai mostrar características textuais presentes ali que só poderiam ter sido colocadas, escritas, narradas com aquela forma de narrativa pelo autor, por pessoas inseridas naquela época. Pessoas de uma composição tardia, como por exemplo 444 a.C., ao retorno do exílio, não teriam condições de descrever aquele quadro histórico daquela maneira, por ser um contexto muito tardio, um contexto muito distante do contexto em que eles estavam inseridos. Aí cai por terra tanto a questão dos iniciantes da crítica da autoria mosaica, quanto os pressupostos elaborados aqui pela alta crítica textual. A alta crítica, por exemplo, ela faz análises na questão linguística. Ela busca o significado das palavras e das frases. Agora, sempre a releitura feita pela alta crítica textual com relação ao significado das palavras e das frases, levando em consideração o pressuposto antissobrenatural. Então é sempre a partir desse ponto de vista cético, desse ponto de vista ateu. É a partir desse ponto de vista que eles estão analisando esta análise textual do significado das palavras e das frases. Uma análise, uma crítica literária da circunstância em que foi escrito. Com isso eles vêm a dizer que não seria possível Moisés elaborar, construir todo aquele texto, toda aquela monumental construção complexa de leis, por causa da circunstância em que ele estava. Ele não tinha competência, ele não tinha capacidade, ele não tinha como elaborar tudo aquilo, porque ele não tinha a capacitação necessária, a formação necessária, e aonde os achados arqueológicos vêm demonstrar que esta crítica está desprovida de verdade, porque foram encontrados vestígios muito antigos, vestígios anteriores a Moisés, de legislações tão complexas quanto o Pentateuco, tão complexas quanto a lei de Moisés. A lei de Moisés tem caráter revelacional, mas em questão de complexidade haviam outros códigos de leis que também eram de uma complexidade, de uma profundidade tremenda, e que a alta crítica textual não tinha conhecimento deles, mas a arqueologia trouxe à tona.
por exemplo, o Código de Hammurabi. Código de Hammurabi e Lei de Moisés. É ali, questão de nível de avanço. A Lei de Moisés prevê algumas coisas que o Código de Hammurabi não preveu, não se preocupou com elas, mostrando o caráter revelacional. Por exemplo, algumas questões relacionadas aos escravos, um tratamento muito mais humano, algumas coisas relacionadas à questão da segurança social, a justiça social, a igualdade, trazer uma tentativa de uma sociedade um pouco mais igualitária, mais justa. Então, questões em que a Lei de Moisés avançou. Por quê? Porque a Lei de Moisés tinha um caráter revelacional, um caráter divino presente nela, que trouxe um avanço, né? Inclusive a Lei de Moisés é base para a nossa legislação. Nossa legislação, através da cultura cristã judaica, foi inserido no nosso Código de Leis, mesmo com toda a influência romana preponderante, ela foi fortemente influenciada pelo caráter humanístico da Lei de Moisés. Então, tem essa questão, análise de significado, circunstância, gênero literário, análise das formas, a crítica das formas, o gênero literário, aí onde vai entrar a questão da heterogeneidade dos textos, e quando entra a questão dos textos serem heterogêneos, logo começam a se elaborar teses de que o Pentateuco, por exemplo, tem pelo menos 3 autorias. E aí eles trazem uma autoria que eles chamam de sacerdotal, outra de javista e outra de eloísta. Sacerdotal, javista e eloísta. Então tem pelo menos três tradições literárias que eles encontram dentro do Pentateuco, que diz que foram tradições diferenciadas, que foram fundidas, foram unidas na época de Esdras. Então, na verdade, isso aqui é tudo uma construção artificial, fundida, reunida forçadamente no tempo de Esdras e atribuída a Moisés, né? Eles falam isso sem qualquer problema, sem qualquer constrangimento. Questão histórica, contexto histórico, é onde eles vão dizer que para o contexto histórico não era possível essa produção textual, e a arqueologia, a paleontologia vão negar, vão dizer que até antes de Moisés haviam construções tão complexas quanto, mostrando que a questão do contexto histórico não atrapalha a possibilidade da autoria mosaica do Pentateuco. Redacional, a finalidade, o porquê dos escritos, das tradições, desenvolvimento, e aí é onde eles vão dizer que esse desenvolvimento não goza de evidências arqueológicas suficientes para a comprovação desse desenvolvimento desta forma. Por isso vão dizer que esse desenvolvimento na verdade foi tardio, foi na época de Salomão, e alguns que atribuem a maior antiguidade dizem que foi da época de Salomão, e outros mais exagerados dizem que na verdade é da época de Esdras apenas. Mas aí nós vemos que o desenvolvimento é testemunhado por toda essa cadeia de testemunhos, é testemunhado como sendo textos atribuídos sim a Moisés. Atribuídos sim a Moisés, independentemente. Para mim, esses autores têm mais autoridade que os pensadores da autocrítica textual. Estes aqui são do contexto, Antigo Testamento, do contexto, Josué, auxiliar de Moisés. Esses cientistas aqui, pessoas que vieram muito depois, falíveis, completamente falíveis. A questão canônica, a função canônica que compõe a função canônica da qual goza o Pentateuco dentro de todo o cânon. Então eles vão analisar a partir dessa crítica canônica por que eles queriam atribuir essa autoridade, qual era a finalidade, qual era o objetivo deles. E aí eles vão olhar para essa questão canônica de uma forma um tanto depreciativa. Quando, por exemplo, vemos alguns deles dizerem que tal texto tem um caráter teológico, mas não histórico. Como que, a priori, afirmando que se algo é teológico, deixa de ser histórico. Sendo que a teologia não é um samba do crioulo doido. A teologia tem sistema, tem organização. Né? A teologia tem método de estudo. A teologia tem método de pesquisa científica. A teologia não é uma loucura feita por qualquer um, são pessoas responsáveis, pessoas idôneas. Então logo vemos que muito dessa crítica canônica está imbuída de preconceito. E preconceito tolo que não se justifica. Então muito da crítica textual falha quando
de primeira mão já vincula a sua análise a certos preconceitos. E esses preconceitos atrapalham uma análise honesta daquilo que está sendo estudado. Então, com isso vemos a autocrítica textual falha por causa desses pressupostos antissobrenaturais. E aí vemos o conservadorismo. Como que o conservadorismo trabalha essa questão? Primeiro, o conservadorismo ele vai reafirmar a questão da tradição da autoria mosaica. Moisés é o autor, sim, do Pentateuco. Moisés é o seu autor. E para desenvolver a questão da autoria mosaica do Pentateuco, o conservadorismo vai dizer o seguinte: Moisés teve material suficiente para trabalhar. Moisés teve material suficiente, tanto a questão da revelação, mas a revelação também não justifica tudo. Não é uma desculpa. Qualquer dificuldade que se tenha em explicar isso ou aquilo, atribui-se à revelação. A revelação não é usada como uma muleta, como uma saída de escape. A revelação é mais um dos fatores, mas não é o único fator. Existem outros fatores também que corroboraram na questão da autoria mosaica. Por exemplo, Moisés fez uso de materiais. Quais são os materiais que Moisés fez uso? Fez uso das genealogias e das tradições orais. Com relação a isso, vemos Gênesis 5:1. O livro da tradição dos descendentes das genealogias de Adão, por exemplo. Quando vemos aí que já naquela composição que trata de coisas tão antigas, que trata de coisas tão recuadas na história, ele expressa, na forma de narrativa, ele expressa que havia um cuidado dos contemporâneos da época que está sendo narrado, de preservar os seus relatos. Havia um cuidado em preservar a sua história. E isso é comprovado arqueologicamente, quando vemos as formas mais primitivas de escrita. Os hieróglifos do Egito, a escrita cuneiforme da Suméria. Então não estão dizendo aqui que foi em hebraico que foi preservado isso aqui. O hebraico veio depois. Mas antes do hebraico houveram outras formas. Temos as escritas pictóricas, né? Temos aí aqueles escritos das cavernas, né? Aqueles desenhos, aquelas representações que se fazia para quê? Para preservar os seus relatos, a sua história, o seu testemunho. Então com isso vemos que havia elementos suficientes para Moisés compor aquilo que compôs, como? Através de tradições escritas, herdadas e através de tradição oral. E aí vemos a questão da tradição oral, como já discuti em outro vídeo, para nós ocidentais, ela é um pouco estranha, um pouco fraca, né? É um pouco difícil acreditar na tradição oral, mas isso por causa dos nossos hábitos. Nós não temos hábito de preservar com tanta fidelidade quanto a sociedade oriental as tradições orais. Porque nós temos hoje vários meios de informação, então temos muita informação, nem sempre temos conhecimento, mas temos muita informação. E essa gama de informações que temos, perde-se muitas das vezes o valor pela tradição oral, pela tradição dos nossos pais, a tradição dos nossos avós, dos antepassados, a preservação da história da família. Mas na sociedade oriental isso era extremamente importante. Então havia a tradição, a transmissão oral dos patriarcas, dos anciãos para a próxima geração. E havia a preservação dessa história ao longo dos tempos e a transmissão dela aos posteriores. E nisso aqui vemos Moisés, com certeza, sem sombra de dúvidas, herdou a questão da preservação genealógica, da tradição passada de geração em geração, e as tradições orais passadas também pelos patriarcas, que foram sendo transmitidas e assim chegaram até Moisés e foram subsídio. Junto com este subsídio vem a questão revelacional, a questão da revelação divina. Então a revelação divina faz o quê? Ela faz um filtro. Dentre a tradição oral transmitida, o que é verdade e o que é mito, o que é realidade e o que é fantasia,
O que é fantasia não será preservado, não será transmitido. O que é realidade será sim preservado dentro das Escrituras Sagradas. Aí temos Gênesis 1 ao 12, por exemplo, que é completamente conteúdo, vamos dizer, menos transmitido por tradição e mais revelação. Aí temos a partir de Abraão uma possibilidade de tradição oral muito mais forte. Abraão, Isaac e Jacó. Jacó, os 12 patriarcas. 12 patriarcas, 12 tribos de Israel, Moisés. Uma tradição oral muito tranquila. Então temos aqui o conteúdo, o subsídio fornecido a Moisés, para assim ser o autor do Pentateuco. Além de todo o conteúdo genealógico e tradição oral, temos a revelação de Deus para a composição das leis. E as leis sim aqui completamente conteúdo revelacional entregue por Deus do Monte Sinai, e depois os desenvolvimentos que Deus inspirou Moisés a fazer sobre aquele subsídio primordial dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, o núcleo, a essência dos 10 mandamentos, o desenvolvimento nas demais leis. As demais leis, todo o conteúdo revelacional primordial para Israel, vinculante dos demais conteúdos que serão desenvolvidos ao longo das épocas, até chegar no ponto culminante de Esdras. O que para a alta crítica textual aqui, a Bíblia começou a ser escrita, para o conservadorismo aqui a Bíblia fechou. Para o conservadorismo, esse aqui é a data de fechamento do cânon. Esse aqui é o fechamento, 444, época de Esdras, volta do cativeiro. Quando enfim é feita as crônicas, a recontagem, né, novamente narrado, recontado todo o processo histórico, genealógico, da formação de Israel, com as crônicas, e depois os últimos profetas, e enfim o último profeta que falou no Antigo Testamento, o profeta Malaquias. Então aqui, para a alta crítica textual, aqui é o começo, para o conservadorismo aqui é o fim. O começo deu-se lá em Moisés em 1500, pelo menos, antes de Cristo. E o encerramento aqui em 444, época de Esdras, fechamento do cânon. Acerca do anacronismo, que é usado para questionamento da questão revelacional e da questão da autoria mosaica, temos um exemplo aqui narrado em Gênesis. Primeiramente aqui o texto, na página 26 ainda, também é notável haver alguns acréscimos e retoques insignificantes de palavras arcaicas, feitos à obra original de Moisés. É universalmente reconhecido que o relato da morte de Moisés, Deuteronômio 34, foi escrito por outra pessoa. O Talmud, livro dos rabinos, atribui a Josué. E além dessa questão, Gênesis 36, 31 indica que havia rei em Israel, algo que não existia na época de Moisés. E em Gênesis 14, 14 dá-se o nome de Dan, a antiga cidade de Lais, nome que lhe foi dado depois da conquista. Pode-se atribuir isso às notas esclarecedoras ou a mudanças de nomes geográficos arcaicos introduzidos para tornar mais claro o relato. Provavelmente foram agregados por copistas das escrituras. Então, essa questão do anacronismo, né, que vem a ser dar um referencial histórico que não pertence àquele contexto, né, então, por exemplo, na questão da cidade de Dan, né, e a cidade de Lais, que na verdade foi atribuído o nome de Dan, sendo que não era possível que naquela época, conforme o contexto do narrador, tivesse aquele nome, que é um nome que seria dado posteriormente. Vemos nisso algo muito tranquilo quando estudamos acerca das traduções. Então a Bíblia original hebraico, texto arcaico do hebraico de Moisés, empregado nos autógrafos. Já falamos que autógrafo é o texto que saiu da mão do autor, o texto que é inerrante, que está completamente livre de quaisquer erros. O autógrafo é traduzido. A partir da tradução temos uma modificação, que não adotará mais aquela língua, será traduzido para uma língua moderna, com outros sinônimos, com outros verbos, outros substantivos, outra sintaxe, outro tipo de gramática. Então, a partir dessa tradução, primeira tradução, Septuaginta, depois outra tradução, Vulgata, o Pentateuco samaritano, siríaco, copta, outras línguas aí para as quais foi traduzido. Neste ato de tradução, o copista tem a necessidade de situar geograficamente
e situar contextualmente o seu leitor, da sua época. E aí onde entra essa questão. Quem atribuiu à antiga cidade o nome de uma cidade moderna foi o copista. O copista tentando contextualizar geograficamente o seu leitor. Porque o leitor da época de Moisés não tinha problema nenhum com aquela cidade, aquele nome, aquele termo. Mas o leitor da época do copista teria. Então qual é a utilidade de se manter o nome de uma cidade que já foi? Ela teve o seu nome modificado. Com isso, o copista, tentando facilitar o entendimento do seu leitor, modifica algo que é insignificante, o nome de uma cidade. Tem-se o mesmo significado, o mesmo resultado. Apenas mudou-se o nome por causa de uma questão histórica. O novo contexto histórico no qual está inserido o seu leitor. E para o entendimento melhor é inserido então o nome moderno naquela cidade. Então o anacronismo deve-se a traduções. É uma questão de copista, não é uma questão de falha das escrituras. Não é uma questão de falha dos originais, mas uma questão de adaptação do copista. Isso aqui é muito tranquilo. E aí, para corroborar a opinião do conservadorismo, temos a linguagem egípcia empregada, por exemplo, no Pentateuco. Quando Moisés, narrando em Gênesis a história do patriarca José, ele usa nomes como Potifar, ou usa nomes como Zafenat Paneah, nomes que são próprios do contexto egípcio e que não necessariamente seriam do conhecimento de um autor da época de Esdras, pós-cativeiro babilônico. Se esse conjunto de livros houvesse sido composto artificialmente na época de Esdras, isto aqui provavelmente não teria sido feito desta maneira. Empregar nomes típicos do Egito da época de José, que foram recebidos por Moisés como tradição oral. A tradição oral forneceu a Moisés os nomes corretos. Moisés estava próximo desse contexto aqui, o que não seria possível aqui, se fosse uma composição artificial. Então por isso esses nomes aqui estão como estão, na forma usual da época de José, porque foram recebidos por Moisés por tradição oral. E aqui temos também questões regionais, por exemplo, Texugo e Onitsha. Texugo, durante muito tempo, foi um mistério para os acadêmicos. O que vem a ser um texugo? Não havia conhecimento, até que a arqueologia trouxe à tona a questão das peles de animais empregadas, usadas para a produção de texto, para a produção de folhas para texto, né? As peles com os quais se fazia o pergaminho da época, e era usado esse tipo de animal presente no Sinai, chamado texugo. Então é uma característica típica daquela região, que seria mencionado por um autor que esteve presente na região e conhecia os hábitos, conhecia os materiais, conhecia as coisas da época, as coisas daquele lugar, daquela região. O autor chama-se Moisés, que esteve no Monte Sinai e utilizou desse tipo de material, peles de texugos, ou a Onitsha, por exemplo, que é um material encontrado no molusco e usado para compor o incenso que é empregado no cerimonial, para compor o incenso que é empregado no cerimonial. Questões características que Moisés conhecia, mas que um autor tardio não poderia conhecer. Outras questões, provas arqueológicas, página 14. Provas arqueológicas, linguagem egípcia, provas arqueológicas de Gênesis 14. A arqueologia também confirma que muitos dos acontecimentos do livro de Gênesis são realmente históricos. Do livro de Gênesis são realmente históricos, como estamos lendo aqui. Por exemplo, os pormenores da tomada de Sodoma, descrita no capítulo 14 de Gênesis, coincidem com assombrosa exatidão com o que os arqueólogos descobriram. Nisso se incluem os nomes dos 4 reis, o movimento dos povos e a rota que os invasores tomaram, chamada Caminho Real.
depois do ano 1200 a.C., a condição da região mudou radicalmente e esta rota de caravanas deixou de ser utilizada.